Rabino. Boa noite, Agitenach. Vamos lá? Nós estamos estudando a letra Tav. Continuamos estudando a letra Tav e vamos dar uma continuação aqui no nosso livro Hatzofen, que a gente usa para poder estudar as letrinhas. Hoje o que nós vamos ver é exatamente o valor numérico. A gente vai se pegar agora no valor numérico. Nós havíamos terminado na aula passada com um versículo muito bonito, né, do rei Salomão, que ele traz no capítulo 7 do Eclesiastes, versículo 1, mais vale um bom nome do que um bom azeite. A gente falou, explorou qual a importância de você ter um bom nome, como realmente o bom nome prevalece até mesmo o azeite. A gente falou azeite é também o perfume, né, que era utilizado, as especiarias que se usava para que exalavam odor, cheiro, etc. Tem um valor, tem período de quanto perdura um perfume, 1, 2 dias, 3 dias. Um bom nome, séculos e séculos, né? A pessoa continua falando, até hoje a gente fala de sábios, a gente fala de Avraham Avinu de mais de 3.500 anos atrás. Quer dizer, a gente imagina, a gente fala de Moshe Rabbeinu, ele mais de 3.330 anos atrás. Então a gente fala de pessoas que já foram há muito tempo, mas o nome deles ficaram e constantemente são recitados. Quer dizer, pessoas que criaram um impacto gigantesco. Quer dizer, um bom nome perdura para todo sempre. Isso a gente falou na aula passada. E o resumo da aula passada foi a ideia do prazer físico e espiritual, que a gente tinha falado, construído, é que um prazer físico a pessoa nunca sacia, ela sempre vai querer mais e o dobro. Enquanto o prazer espiritual, a pessoa se sacia. Assim a gente começou. Depois ele viu com aquele parágrafo bonito que a pessoa ela vem nu, ela cresce sem nada, ela não consegue nem falar e de repente ela vai conseguindo as coisas da vida. E depois que ela alcança quase tudo, ela morre e deixa tudo que ela alcançou e vai embora, isso que a gente falou. Então a gente tem que focar naquilo que a gente tem que focar, isso que a gente estava falando. Por que a gente está falando tudo isso sobre o Taf? Para não perder o fim da moeda. Taf é a última letra. Taf é o Tachles. Tachles, sim, ele deixar o objetivo. Vamos ser objetivo? Vamos ver o que interessa? Isso é Tachles. Certo? Então agora a gente vai ver também no valor numérico a mesma coisa. O valor numérico, como consta aí na lousa da letra Taf, é 400. 400... porque ela faz parte pelo menos no alfabeto, assim é escrito como um todo, das últimas 4 letras do alfabeto das centenas. Tá certo? As centenas começam com Kuf, Reish, Shin, Taf. Aparentemente, seria Kuf 100, Reish 200, Shin 300, que é a letra anterior, está na lousa também, e a letra Taf, que está descrita aí, que vale 400. Nós havíamos dito que os números estão ligados. Você tem as unidades, as dezenas e as centenas, elas estão interligadas. O 1 está ligado com 10, está ligado com 100. O 2 está ligado com 20, está ligado com 200. E assim vai. E aqui ele vai fazer então a relação que tem entre o 40 e o 400. Então é isso que a gente vai estudar agora neste parágrafo. 40 nós já estudamos, e nós vamos recapitular algumas coisas do 40, para ver como que a gente encontra no 400 a ideia do 40, só que com 10 vezes mais. Essa é a ideia, né? Isso que ele vai falar agora para a gente. O valor numérico da letra Taf é 400, certo? 40 seria nas dezenas. Quando a gente fala dezena, a gente fala o que? 40. E depois você tem o que? O 400. Então ele fala qual a relação que tem entre 40 e 400. A formação do feto é 40 dias. Quer dizer, a formação do feto é 40 dias. Quando chega, além disso, que o que é chamado uma reza fútil? Tem uma lei que diz que uma reza fútil é uma reza que não adianta mais. Já foi. Game over, amigo.
Não adianta você, então, agora clamar e rezar para algo que já foi. E a lei traz dois exemplos. Como, por exemplo, uma mãe, um pai que reza, depois que descobre que a mulher está grávida, depois de 40 dias, ela reza, tomara que seja um menino, tomara que seja um menino, oxalá que seja um menino ou uma menina, whatever. Quando a pessoa reza, depois dos 40 dias, isso é chamado de Tfilat Shav. É uma reza em vão. Não adianta você pedir mais, mas já foi, já está feito. 40 dias da formação do feto, e ali já está pronto. Os órgãos, tipo, claro que aquilo vai se desenvolver, mas já está pronto. Nós havíamos dito na nossa aula que em hebraico, que é mãe, se escreve com duas letras. Aleph é 1, Mem é 40. Por quê? Então, depois de 40 dias, ela já é chamada no 41º uma mãe, porque ela tem um feto, ela tem uma nova entidade. Ou depois de 41 semanas de gestação, então ela também gera. Tudo tem a ver, 40. A gente vai ver 40 aqui, a gente estudou no 40. O 40 é fortíssimo. Então ele traz assim, 40 é a formação do feto. O feto já foi, já está pronto. Tá, não é o fim? Tá, já está feito. Certo? 40, então, mostra que o feto ele já está. E assim a gente encontra o 40 diversas vezes nesse mundo, como o 40 mostra uma certa transição, né? E que você vai, agora já acabou um período e começa um novo período, e você alcança, querendo ou não, no 40, o propósito daquele momento da vida. Daquele momento da vida. E a gente vai ver diversos exemplos aqui, como ele já falou na letra 40, a gente vai recapitular aqui. Quer dizer, mostra uma mudança, passou então agora para um novo estágio. Concluiu isso primeiro e passou para o novo estágio. Essa ideia de concluir o primeiro passou é a ideia do Taf. Só que o Taf é final, né? The end. E o 40 não é the end. Acabou esse estágio, agora você começa um novo estágio. Tá bom. 40 não é o fim total, é o fim daquele estágio. O feto já se formou? Já se formou, acabou, não tem mais o que você rezar. Acabou, já se formou, resta desenvolvimento. E assim na vida, o 40 diversas vezes aparece como o final de um estágio para o próximo estágio. Então, por isso a gente encontra, por exemplo, a primeira vez que a Torá descreve a palavra 40 foi quando ocorreu o Mamor. Ocorreu o dilúvio. O dilúvio foi na época de Noé, e de repente a Torá fala que a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Por que a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites? O que a Torá quis dizer aqui, Deus lavou a terra, limpou a terra de toda a bagunça que tinha, de todo o lado negativo, de toda a promiscuidade, de todas as relações proibidas, de todos os roubos que ocorreram até então. Com a chuva, Deus limpou tudo, porque todos pereceram, todos morreram, todos que exerceram e fizeram essas atividades, Deus limou, Deus simplesmente tirou a vida deles através do dilúvio, salvando apenas Noé, seus 3 filhos com as suas esposas, Noé com a esposa e os 3 filhos com as 3 esposas, tá certo? Então eram 8 pessoas que tinham na arca, 8 homens, 8 seres, né? Fora os animais, obviamente. E mas de lá, oi? E o Og? Oi? O Og estava fora da arca. Estava preso. Segurando. Estava flutuando, era um gigante que ele ficou fora da arca, nadando assim, assim diz o Midrash. Com snorkel. Com snorkel. Ai, Imagina quase imagina a um cena. ano nadando. Desenho animado. Mas isso é... Ok, então 40 dias... 40 dias a gente encontra que ocorreu de fato essa limpeza do mundo. A limpeza do mundo ocorreu 40 dias, então agora começou um mundo novo estágio. Realmente depois do dilúvio começou um novo mundo. Literalmente novo mundo. Foi chamado novo mundo como o mundo os filhos foram chamados não mais filhos de Adão, filhos de Noé. Começou um novo mundo, literalmente. Mas demorou quanto demorou? 40 dias e 40 noites para poder limpar o mundo dos seus pecados. Moisés foi considerado Isha Eloquim. Quando Moisés foi chamado o homem divino? Quando Moisés ganhou esse título do homem divino? Então, Moisés ganhou esse nome de homem divino depois que ele passou 40 dias no Sinai. Até lá, ele tirou o povo de Israel do Egito. Ok. Levou para o Monte Sinai.
Quando eles chegaram no Monte Sinai, eles escutaram os 10 mandamentos. Festa de Shavuot, Moisés sobe, fica 40 dias e 40 dias sem comer e sem beber. Uau! Volta de lá com uma luz gigantesca carregando as primeiras tábuas da lei. O povo delira, fala, vamos pensar como é que o homem fica sem 40 dias sem comer, etc. Então falaram, esse homem é um homem de Deus. Quando ele chegou a esse estágio, depois de 40 dias, que ele estava no Sinai. Depois ele traz assim, quanto tempo ficou os espiões que foram mandados por Moshe Rabbeinu para poder ver a terra de Israel, para ver se ela era boa ou não? A Torá fala 40 dias. 40 dias eles foram para poder ver, isso tudo é natural. 40 dias eles foram, chegaram à conclusão que a terra é boa, mas tem gigantes lá que não vale a pena. Tá certo? Quanto tempo precisou o povo de Israel passar no deserto para poder acabar aquela geração e começar uma nova geração? 40 anos. 40 anos, até que acabou aquela geração e nasceu um novo povo. Assim também os nossos sábios falam que você captar algo na sua lembrança, ou entender ou captar algo que o mestre falou, Repetir 40 vezes. também tem a ideia do 40 anos. Está escrito o seguinte, o Talmud fala, Arbaim Shana Kaim in Shadat Hidrabe. O Talmud fala, precisa de 40 anos para um aluno compreender o que o mestre falou. Então o mestre fala uma coisa, você pensa que você entendeu agora. Daqui 40 anos você fala, oi, bem, agora... Agora que eu entendi. Agora eu entendi. 31 para nós. Está faltando 31? Ah, porque da aula aqui você está falando? Vai demorar 40 tem que ver se eu me entendo. para nós entender. É. Tá bom, quem tem pressa? Vai, então, vamos estar mais de 40 anos. 60. A chuva vai demorar mais de 40 anos. Eu estou com 60. Então, a ideia do 40 é uma transição que a gente está falando, você vai para um novo estágio, isso que ele está querendo dizer. Você também é a lembrança, então 40, quando você volta, 40, então mostra que você, não tem aquela expressão, a vida começa aos 40, então não é à toa que falam isso. Porque na verdade isso para nós é claro, isso aqui no judaísmo mostra claramente que 40 mostra o final do estágio começando um outro estágio. Tá? Assim como a atividade do 40 aqui neste mundo é assim, tá? Quando você pega o 40 e você faz vezes 10, então é vezes 10, vezes assim, tá certo? Em outras palavras, todo o propósito, todos os objetivos alcançados de uma pessoa, todo objetivo alcançado por uma pessoa durante a sua vida inteira, chega no fim, no 400. 400 é o fim, é o fim. É o fim da vida, então tá, 400 é 10 vezes 40, é o acúmulo de todos os 40 que você passou durante a vida de todos. Curioso ou não, nós já falamos sobre isso. Moshe Rabbeinu, que tem essa é uma palhinha, que está ligado com Lag Baomer, porque Lag Baomer é o valor numérico de Moshe, mesmo o valor numérico de Moshe. E nossos sábios falam, apesar que Lag Baomer é essa quinta-feira, na quinta-feira a gente vai, é o dia 33 do Omer, que marca a data do falecimento do sábio chamado Rabbi Shimon Bar Yochai, o autor do Zohar, aluno de Rabbi Akiva, que viveu mais ou menos, estamos falando na época, no ano 100, 120, né, 100 e pouco da Era Comum, porque o templo foi destruído no ano 70, Rabbi Akiva viu a destruição do templo, os seus alunos obviamente não, eles eram os últimos alunos de Rabbi Akiva, deve ter vivido no ano 150 da nossa era, e Rabbi Shimon Bar Yochai, a data que ele faleceu é dia 33 do Omer. Quando você fala lá do Omer, as letras dão exatamente o valor numérico da palavra Moshe. Por que é Moshe? O que tem a ver com Moshe Rabbeinu? Moshe, por que ele teve que voltar? Por que o Nitzotz de Moshe, por que a chama de Moshe, uma fagulha de Moshe teve que voltar em Rabbi Shimon Bar Yochai aqui para esse mundo? Será que Moshe não concluiu a sua missão? Moshe Rabbeinu concluiu a missão, o homem que chegou, o homem divino que a gente falou agora. 120, O homem que rodou 120 anos, ele chegou lá 3 vezes 40. e de repente... 3 vezes 40. Então, essa é a conexão que eu pensei nisso, mas eu entrei toda essa história para poder chegar nisso. Eu só estou contando tudo isso aí para poder chegar. Eu fui aqui, peguei pela tangente e agora estou dando a volta, daqui a pouco eu chego ali. Mas por que Moshe Rabbeinu ele teve que voltar? A centelha de Moshe Rabbeinu teve que voltar. Os sábios falam uma coisa muito bonita. Moshe Rabbeinu ele veio e trouxe a Torá escrita, entregou a Torá revelada para nós. Então ele teve que voltar para depois trazer a Torá Tassov, a Torá do segredo. O segredo da Torá, o Zohar, ele teve que voltar para poder entregar para a gente. Quem escreveu, o autor do Zohar, o autor da Kabbalah,
era Rabbi Shimon Bar Yochai. Né? Quer dizer, vamos dizer, o livro básico da Kabbalah, que o Arizal tanto interpretou, era a obra do Zohar, de Rabbi Shimon Bar Yochai. E Rabbi Shimon Bar Yochai, quem era? Era a família de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu tinha que voltar para a Terra para poder trazer também a parte oculta da Torá, que até então não tinha sido entregue, não era para ser entregue até o momento. Quando chegou o momento, então veio o próprio, que entregou a Torá revelada, ele desce e vem e entrega a Torá oculta. Por isso nossos sábios falam que as letras que formam a palavra Lag Baomer da Moshe, é exatamente o valor numérico do Moshe, que é 345. Oi? Ele escreveu alguma coisa? Quem? Zohar. Ele escreveu? Os 12 anos que ele ficou na caverna. Não. Ou só no ano que ele saiu e voltou? Não. O Rebbe diz no Tânia, isso é uma coisa interessante. O primeiro Rebbe ele diz no livro Tânia, no livro famoso, no livro básico do Hassidismo Chabad, que os 13 anos que Rabbi Shimon Bar Yochai ficou 12 mais 1, ele ficou 13 anos na caverna. O que ele dedicou-se a maioria do tempo lá na caverna foi Torah Tanigle, foi a Torá revelada. Ele estudou com seu filho. Por quê? Diz o Rebbe, e aí é muito forte, olha por que diz o Rebbe, porque o Zohar, que é uma obra pequena, o Zohar não é uma obra gigante, quer dizer, não é uma obra, nada mais. O Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai e seu filho, eles acabariam em 3 meses. 4 meses. Quer dizer que a maior, assim diz o Rebbe, Depois que eles saíram. Oi? Depois que eles saíram. Quer dizer, provavelmente ele deve ter descrito isso depois. Tanto é que o Zohar fala no final do livro dele, tem chama Ader Azuta, Ader Araba, a gente consta lá o trecho que fala da morte de Rabbi Shimon Bar Yochai, como é que foi. Então, que ele pediu para todo mundo sair da sala, pediu para trazer uma cadeira do sogro dele que ia descer do mundo acima para poder escutar as últimas revelações que ele ia falar. Foi um negócio assim, bem power. Só podia entrar quem realmente sentia a luz, quem estava lá, porque o resto ele pediu para ir embora porque não ia aguentar a emanação que ia ter. E ele começou a falar, eu falei, agora eu vou falar palavras que eu nunca falei, segredos que eu nunca falei. Imagina, isso consta no Zohar, como foi a última passagem. Por isso que ele falou que ele não queria que se entristecesse no final da vida dele, ele quer que as pessoas se alegrem porque ele cumpriu com a missão dele, que ele revelou a Torá. E por isso que a gente faz um dia festivo até hoje. Por conta de suas palavras, Rabbi Shimon Bar Yochai, assim ele pediu. Então, o filho dele que deve ter terminado o livro, então. Provavelmente. Tem uma tradição, né? Porque o que acontece? O livro Zohar, por mais que foi escrito, estamos falando aí há 1800 anos atrás, certo? Basicamente, 1800, 1900 anos atrás, o Zohar, aluno de Rabbi Akiva, que escreveu, esse livro ficou durante 1000 anos oculto. Quer dizer, não foi que ele escreveu, falou, publica aí galera, bota no jornal. Não. Mesmo quando ele revelou em vida, ele pediu para as pessoas saírem. Quer dizer, a tradição de você passar a Torá da Kabbalah, a Torá da mística, era proibido de se publicar. Não era como hoje em dia se encontra, era proibido se publicar, se passava de boca a boca, tete a tete. Quem era cabalista não sabiam. Muitas pessoas não sabiam que sábio era cabalista ou não. Porque se o cara estudava, a gente não sabia. Se ele estudava com alguém que já estudou, isso era private. E nunca se dava aula dessas coisas. Maimônides não deu aula de cabala. Ele foi um grande erudito e acredita-se que ele foi um grande cabalista também. Ele escreveu o livro de Kabbalah? Não. Maimônides não escreveu o livro de Kabbalah. Quer dizer, mesmo na época dele, estamos falando, Maimônides estava 850 anos atrás, pessoal. E nesse mesmo período, existia um sábio chamado Rabbi Moshe de Lyon, que esse sábio encontrou esses manuscritos, que estava escrito Amar Rabbi Shimon, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Shimon. E ele falou, olha, essa é uma obra provável. Ele encontrou essa obra e falou, uau, esse livro aí está complicado. Se perdeu o livro que ele escreveu? Se perdeu? Então, esse livro, se alguém tinha cópia, isso aqui era super escondido, isso não era difundido, não tinha cópias e... Era um negócio, ele encontrou isso 700 e poucos anos atrás, pós-Maimônides, logo em seguida. Ele encontrou, e ele decidiu mostrar para os sábios, falou, olha só, encontrei uma obra de Rabbi Shimon Bar Yochai, e era o Zohar. O Zohar, descrito pelo Rabbi Shimon Bar Yochai há 1800 anos atrás,
foi encontrada há 800 anos atrás. Foi revelado ao mundo 800 anos atrás. E os sábios não quiseram aceitar que era dele. O início falou, quem sabe, tem que ver a veracidade disso aí, para ver se realmente esse é o livro de Rabbi Shimon Bar Yochai ou não. Chegaram à conclusão que era. E depois começou 200 anos que esse livro foi publicado, o Arizal veio, e aí o Arizal, o grande cabalista, que viveu em Tzfat há 500 anos atrás, viveu apenas 38 anos. Mas o Arizal, aí ele escreveu no seu livro, ele escreveu, quer dizer, ele disse que mitzvah lefarsem zois hachochma. O Arizal começou a falar mitzvah, hoje, agora no período que nós vivemos há 500 anos atrás, tem que se publicar essa obra. Essa obra tem que ser publicada. Principalmente porque o autor escreveu Rabbi Shimon Bar Yochai lá no livro Zohar, famoso livro, base da Kabbalah, que ele diz que através desta obra, através da obra do Zohar, através desses ensinamentos que ele está deixando para a gente, Yivkun Bnei Israel min galuta berahami. O povo de Israel vai sair da diáspora de uma maneira misericórdia, através do Zohar. Através do livro Zohar, o povo de Israel vai sair da diáspora com misericórdia de Deus. Em outras palavras, o que quis dizer Rabbi Shimon Bar Yochai, que haverá um dia, não na época dele, que o livro dele vai ser difundido e os ensinamentos dele vão ser difundidos. E quando aqueles ensinamentos serão difundidos, então a gente vai estar pronto para a era messiânica. Olha que loucura, ele escreveu isso há 1800 anos atrás. Só veio começar a ser revelado para os demais em publicação após o Arizal, depois que o Arizal falou que a mitzvah da parça, que a gente tem que expandir isso daí, e hoje a gente viu até onde está em cada esquina, tem Kabbalah, vem aqui, Kabbalah, tem Kabbalah lá, Kabbalah lá. Porque antigamente, um sábio não podia tocar nesses manuscritos ou sequer se interessar antes dos 40 anos. Por que 40 anos? Transição. É um novo estágio. Você tem um novo estágio, agora você pode procurar ver se você tem a ver com esse assunto ou não. Antes, era proibido estudar Kabbalah antes dos 40 anos. Hoje, uma criança pequena, você já estuda os conceitos da Kabbalah. E hoje, com difundido ainda depois do Arizal, depois do Baal Shem Tov, que pegou os ensinamentos do Arizal e expandiu isso de uma maneira da Hassidut. Então, hoje, os conceitos da Kabbalah, todos praticam, todos fazem, todos conhecem. Realmente virou vulgar, no bom sentido da palavra, e também no mal, e também no pior, porque existem pessoas que vendem cada coisa. Tem gente que vende cada coisa, então tem que tomar cuidado, porque já virou tanto. Mas, por outro lado, era um desejo, não era desejo. O Rabbi Shimon Bar Yochai disse que ia acontecer isso. Arizal falou que isso ia acontecer. Eles disseram que quando isso ocorrer, Mashiach vai chegar. E é o mesmo que foi prometido para o Baal Shem Tov. Baal Shem Tov 300 anos atrás. Então a gente falou 1800 anos atrás, 500 anos atrás, 300 anos atrás. Com o fundador do Hassidismo, Baal Shem Tov. Conta que certa vez no ano de Tav Kuf Zayin. Tav Kuf Zayin, 5.507. Na verdade é 5.506. 5.506. Quem é bom em matemática? 5.779 menos 5.5. 5.506. Menos 5.506. 270 aí? É. 5.779 menos 5.6. Não, 557, perdão. 220. 222? 224? Mas eu não sei. Não, vai não calcular. 200 e poucos anos. Não, calma. 5.779 menos 5.507. Tav Kuf Zayin. Era Tav Kuf Zayin. 252. Quanto? 252 ou 222? 272. 272. Então, há 272 anos atrás, o Baal Shem Tov, no dia de Rosh Hashanah, ele estava rezando, ele escreveu uma carta isso para o cunhado dele. E está no prefácio do livro, essa carta chamada Testamento do Baal Shem Tov. Então, ele escreve uma carta para o seu cunhado, ele fala o seguinte, que nesse ano, Rosh Hashanah, ele teve uma ascensão no meio da reza, ele subiu e começou a subir, começou a passear lá em cima, imagina. Ele escreve para o cunhado, imagina. Ele estava na reza, foi bisbilhotar. Dá um rolê. Tinha um passe livre lá em cima, começou a dar um rolê lá.
no mundo das almas. E quem ele encontrou? A alma do Mashiach. Aí ele pegou o Mashiach, tipo, pelo colarinho, entre aspas, nunca sei lá, ele falou Mashiach em Matai Kanteimar. Quando o senhor vem? Quando o senhor vem? Estou te esperando lá embaixo, não vai ficar quieto até quando? Tipo, quando que o senhor vem? O Arizal respondeu, o Mashiach respondeu para o Baal Shem Tov, e até então, o Baal Shem Tov ele era low profile. Não conheciam ele que ele era um grande. Então o Mashiach falou, Mayanotecha Chutza. Quando você vai expandir os seus ensinamentos para o mundo, para fora. Quando você ficar com os seus ensinamentos para você, eu não vou vir. O dia que você propagar os seus ensinamentos e o mundo inteiro vai conhecer os seus ensinamentos, eu vou vir. Essa foi a promessa. E virou um slogan. Virou um slogan muito forte no movimento Chabad, essa história. Virou uma música muito conhecida, o Faratz, tem uma melodia, inclusive, que Chabad conta, que esse é o propósito de difundir os ensinamentos do Baal Shem Tov, esse mestre do bom nome. Principalmente nós seguimos uma linha da dinastia do Chabad, que começou com o primeiro Rebbe, que era aluno do Baal Shem Tov. Então a gente propaga todos esses ensinamentos que nos foi passado do Baal Shem Tov, interpretados pelos nossos Rebbes, a gente espalhou isso na internet, né? Espalhou isso de uma maneira bem no mundo inteiro, através dos Batei Chabad, que se estudam em todos os lugares, obviamente, e foi espalhado também. Isso no mundo, estou falando pelo Cybernet. Primeiro Chabad, se não me engano, foi em 1990 já existia, o Beit Chabad já tinha um site. Chabad.org, quem fez? Tão cedo. Você sabe quem era o responsável? Sabe quem foi o primeiro responsável? Isso aqui cabe aqui a gente falar só para dar um mérito para esse homem tão, né, para essa pessoa tão especial, que descansa em paz, que ele já faleceu. Ele se chamava Rabbi Yosef Yitzchak Kaiser. Rabbi Yosef Yitzchak Kaiser, ele foi o primeiro que criou o site do Chabad, e de lá, imagina que saiu, né? Quer dizer, Chabad na internet. Ele era o irmão caçula da Dona Esther Alper. Olha só. O irmão caçula, o único irmão. São 7 irmãs e um irmão. A Dona Esther era a mais velha e ele era o menor. Ele faleceu? Ele faleceu com aquela Yenemar com câncer, infelizmente ele faleceu. E depois ela faleceu também. Ela faleceu com 60 anos, ele faleceu antes de 60 anos. Mas ele foi o precursor, vale a pena lembrar. Ele é uma pessoa que... eu lembro dele, quando estava no Rebbe. Conheci. Ele era influente lá, ele era uma pessoa influente, imagina uma pessoa que está... E ele realmente lançou os sábios. Até hoje, não há um Kinos Ashluchim, não há um Kinos, um congresso do Shluchim do Rebbe, que no banquete não se fala o nome dele primeiro, mas quando vão falar o Chabad no mundo, a primeira coisa que fala o Chabad da internet, por Rabbi Yosef Yitzchak Kaiser, etc. Isso é uma... Mas tudo bem, agora voltando para cá, 40, pessoal, uma transição que a gente falou. Moshe Rabbeinu viveu 3 períodos de 40 e Rabbi Akiva também viveu 3 períodos de 40. Rabbi Akiva também era 40. Teve 40 anos que Rabbi Akiva era leigo, completamente leigo, não sabia estudar. Até que ele viu água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso aqui é Gumará, isso aqui é a história nossa com Rabbi Akiva. Aí ele decidiu estudar. Quer dizer, primeiro ele acabou noivando com a filha do patrão, não vamos estender a história. Bom, enfim, Mekitza, ela falou, olha, você pode estudar, vai estudar 12 anos. Então ele foi estudar 12 anos de Torá, ele estudou 12 anos, quando ele estava voltando, a amiga estava na casa, você não está com saudades do teu marido? Ele falou, se ele estudasse por mais 12 anos, eu não ia ficar chateado. Ele nem entrou em casa, voltou e estudou mais 12 anos. Então depois de 24 anos ele volta para a mulher, você pode imaginar isso, né? Aqui não tem briga, né? Não brigou nunca com a esposa. Nem deu um oi, nem um tchau, nem um abraço. Ele voltou com 24 mil alunos. 24 mil alunos. Imagina, 1000 alunos por cada ano. Então, mas ele estudou Torá, então depois ele estudou Torá 40 anos. Quer dizer, ele leigo 40 anos, estudou Torá 40 anos e lecionou Torá 40 anos. Então ele lecionou esses alunos depois de 40 anos, os últimos 40 anos da vida dele. Tendo, enfim, esses últimos 5 alunos
o falecido da data de hoje, do dia 14 de Iyar, que é Rabi Meir Baal HaNes, que é um dos grandes sábios, que a gente já falou sobre numa aula passada, enterrado em Israel. Ele não foi morto em Israel, mas ele foi enterrado em Israel. E você tem Rabi Shimon Bar Yochai. Então são grandes personagens que são alunos do Rebbe Akiva, que permaneceram, que conseguiram atravessar a peste que rolou na época, que acabou, matando. Oi? Ele não percebeu, assim, Hashem castigou, ele com Rosh Hashivá não percebeu. Veja, tem zilhões de coisas. Não dá para entender. Você está entrando num terreno minado. Eu vou te dar resumos, porque se eu vou começar a entrar em detalhes, você vai ficar meio chigueira. Mas é um período atual, que a gente está contando o homem, a gente está falando que a gente está de luto por causa desses alunos que morreram. Não é que 1000, foram 24, é muito. 24. 700 por dia. 5. Então, 700 Eles por morreram em 33 dias, faz a conta. 700 por dia. 33, né? 24 mil. Quase 800 por dia. Quase 800 por dia. Uau. É bastante, é bastante. Uau. É muita coisa. Então o pessoal fala que isso foi é claro, foi uma gzerá, foi um decreto que aconteceu. Tivemos na história, né, a peste negra que dizimou um terço da humanidade, também foram milhões, etc. Mas por que isso aconteceu? Então, o Talmud afirma em alguns lugares. Tem uma frase na Gemara em Yebamot, a Gemara nos traz que os alunos lá daqui eles morreram entre Pesach e Shavuot, né, e eles morreram porque eles não tiveram respeito um para o outro. Não tiveram respeito, deixaram de ter respeito um para o outro. É difícil de entender essa explicação, porque quer dizer não tiveram respeito se o slogan de Rabbi Akiva é amar o próximo como a ti mesmo. Mas eles amavam, eles não tinham respeito. Tem uma diferença muito grande entre amor e respeito. Muito bem, o Bob falou, tem uma diferença muito grande. Mas qual que é a diferença que tem entre amor e respeito? E aqui a gente vê que às vezes o amor ele é tão grande que fere o respeito. Como pais para filhos. Você não deixa seu filho você quer que ele seja quem você é. Você ama ele tanto que você não quer ver ele errar. Ele tem livre-arbítrio, ele quer errar. Eu li recentemente, pessoal, uma Nekuda, um ponto novo, falando sobre isso, mas é tão bonito isso. Falando, a grandeza do amor está em você se conter, ficar de lado e dar espaço para o outro. Isso aqui está no livro do Rabino Pinson. A grandeza do amor, se você realmente ama de verdade, você tem que amar ao ponto de saber se conter, ficar e deixar o outro ser. Deixar o outro ser quem ele quer ser. Não faça do outro você. E o problema do amor, o problema do amor excessivo é isso. Toda mãe quer que o filho seja aquilo. Você vai dormir essa hora, aquela hora. Ele não quer, ele não é. Não estou falando que não tem que ter educação. A educação tem que ter. Mas estou falando, às vezes, o amor excessivo, você afasta. Lembra que ele não é você. Ele é uma outra entidade. Então, o amor excessivo sufoca. Essa é a verdade. E o que aconteceu com os alunos lá daqui é isso. A gente falou que eles não tiveram respeito por eles não tiveram respeito por eles não amavam o próximo como a ti mesmo? Não, amavam. E você quer saber? Amavam até demais. Qual a explicação então? O que quer dizer amavam até demais? Qual a explicação? Então, o nosso Rebbe traz uma explicação muito bonita. Por que eles morreram? Eles não tiveram respeito, se eles amavam. Então ele fala uma coisa muito bonita. O amor deles era tão grande, um para o outro, que eles não se contentavam se o amigo interpreta a palavra do mestre diferente que ele entendeu. Era assim. O Talmud afirma, não há cabeça que pense igual. Não tem duas pessoas que pensam igual. Não há. Tanto é que se houvesse, diríamos, qual a necessidade para ter dois? Deus ele não cria algo à toa. Deus não criou absolutamente nada à toa aqui nesse mundo. Tudo que Deus criou tem um propósito. E a gente também, e cada um. E mesmo o Schlepper tem um propósito, porque ele tem um propósito na vida. Cada um tem um propósito na vida. Porque senão você está questionando por que Deus então ele criou algo supérfluo. Não precisa. Então não tem coisas, não tem pensamentos iguais. Pensamentos iguais never ever. Diz o Talmud, os pensamentos dos seres humanos não são iguais. Tem que ser diferentes. E são diferentes. Porque você pensa diferente, eu penso diferente, eu posso te agregar, você pode me agregar. Os pensamentos não são iguais. Ok? Então agora é o seguinte. Eu estou dando um shiur. A Bakiva estava dando um shiur.
Quando o Rabi Akiva terminava o shiur, os alunos se encontravam depois para discutir. Pô, você viu o que o mestre falou? Ele falou assim, ele falou, não foi isso bem, não foi bem assim que ele falou. Você está interpretando ele de uma maneira diferente. O que ele falou era isso que ele quis dizer. Ele falou, olha, desculpa muito. Não, você pegou lá, é exatamente esse o caminho, não é esse. Você não entendeu direito o que o mestre falou. O que você faria se fosse um teu amigo que te falasse uma opinião diferente de como você compreendeu? Você ia falar, ok. Fica com a tua ideia. Mas, ok, você interpretou diferente, tá bom, interpretei diferente, cada um pegou o que gostou, cada um pegou o que querou, tudo bem. Por que a gente faz isso com o nosso semelhante? Por que você faz isso com ele? Porque ele é ele, eu sou eu. E tá bom, eu me amo mais que eu amo ele. Deixa ele ficar com a lá dele. Ai, se eu te amasse excessivamente, eu ia te convencer a você pensar igual eu. Por quê? Porque eu não ia tolerar que você pensasse errado nas palavras do meu mestre. Você está errado. Se você está errado, eu não posso deixar você no erro. Por quê? Porque eu te amo. Eu te amo tanto que eu vou discutir com você até que você vai escutar o que eu tenho para falar e você vai dizer que é verdade. Agora imagina que os dois têm o mesmo amor um pro outro. Pode imaginar que o conflito que era lá, 24 mil alunos, cada um compreendendo diferente e cada um querendo fazer com que o outro, o amor sufoca. E o que isso levou? Levou o desrespeito. Tiveram desrespeito, então falou, então não é que é falta de amor, ao contrário, é excesso de amor. Os Rabi Akiva falou, amar o próximo como a ti mesmo, é uma grande regra da Torá. O slogan de Rabi Akiva, eles viviam, eles não, era inconcebível para eles saber que um amigo pensa diferente que o mestre pensa, porque se eu entender assim, é assim que o mestre pensa e vou fazer você pensar assim. Então, criavam uma briga e eles deixavam de ter respeito um com o outro. Ainda pergunta, mas isso é razão para morrer? Isso. Ok. Quantos também brigavam na Guemará, brigavam com o outro? Na Guemará sempre Sempre tem discussão. E Tem a- discussão. e agora? Tem discussão de opinião. Mas não está escrito na Gemara que eles faltavam respeito. Não. Isso também é um detalhe. E quer dizer, faltar respeito, isso também é um detalhe. Faltar respeito é outra. Então, eles brigaram, Bet Shammai e Bet Hillel brigaram a vida inteira. A vida inteira. Um fala pode, outro fala não pode. Então eles eram Pashut gato e rato. Um tinha tendência de uma alma do lado positivo, do lado do resto da bondade, o outro do lado severo. Então assim, eles foram no Talmud inteiro. Obrigado. Mas se respeitavam muito. Eles se respeitavam muito, mas eles tinham opiniões distintas e separadas. Isso que tem que ter. Mas eles não tinham, tá bom, mas isso é razão suficiente para morrer? Então, ele fala, não. A verdade é que tem também um adendo aí. Realmente tinham que morrer porque chegou... Então, tem uma explicação que fala que o número 24 é um número que está ligado com severidade. O número 24, está escrito que tem 24 Batei Dinim, tem 24 supremos tribunais que tinha que ter em Israel. Então o tribunal mostra a severidade. Então quando eles chegaram no número de 24 mil, teve um olho gordo, assim, um olho ruim, um olho mau que recaiu sobre eles e acabou então dizimando o aluno daquilo. Mas eu assim, também para pensar, puxa vida, isso é razão para poder tirar. Outros já explicam, eu estou falando resumos, não vou entrar aqui em todos os detalhes. Outra coisa, os sábios falam o seguinte, quem é digno de ser chamado aluno é aquele que vai conduzir as palavras do mestre adiante. Eles não eram alunos qualificados para isso, porque um aluno que acha que ele é o dono da verdade, ele não vai conseguir transmitir nunca para alguém que pensa diferente. Então, uma pessoa que é chamado aluno do mestre e não está qualificado para transmitir os ensinamentos do mestre adiante, não tem para que eles ficarem. Quando veio Rabi Shimon Bar Yochai e Rabi Meir, etc., que também tiveram que passar por estágios na vida até que eles começaram a fazer o bem para o seu semelhante, acatar o semelhante, etc. Passaram por estágios. Rabi Shimon Bar Yochai, quando saiu da caverna, depois de 12 anos, estudando Torá, imagina, 12 anos estudando Torá, ele saiu com seu filho. E eles viram gente arando no campo, gente plantando. Deu aquele olhar dele. Ele olhou, queimava. Todo lugar onde olhava, queimava. Deus falou, vocês saíram do meu mundo para destruir, saíram da caverna para destruir. Volta para casinha. Volta para casa. Volta para casinha. Volta para casinha. Eles voltaram e ficaram mais um ano. Depois que eles saíram um ano, acontecido quando eles saíram da caverna,
O filho dele ainda não conseguia. Tudo que ele olhava queimava. Que idade tinha E o esse Rabi filho Shimon Bar dele? Yochai... Hã? Que idade tinha esse filho dele? Que idade tinha o filho dele? Não? Não sei, não posso então. Vai lá. A passagem de Lag BaOmer está no Tratado de Shabbat, na página 33, porque me parece que também lá. Uau. Está na página 33, até isso calhou, que, né, a passagem do Rabi Shimon Bar Yochai da caverna, isso está lá na Gemara. Mas tudo bem. Aí depois eles começaram a fazer o bem. Rabi Shimon Bar Yochai começou a fazer o bem e salvou aquela cidade que davam voltas porque os Kohanim não podiam entrar, que não sabiam onde tinham as sepulturas. Ele foi lá e marcou. E ele começou a falar super bem, falar bem, pregar o bem, etc. Porque esse é o legado do Rabi Akiva. O legado do Rabi Akiva é acolher todo mundo. Rabi Shimon Bar Yochai acolher todo mundo. Ele era um dos 5 alunos. Ele era um dos 5 alunos. Mas ele voltou a fazer uma yeshiva Oi? com 24 mil de novo? Quem não? Quem? Rabi Ah, Shimon Bar Yochai. não teve outra Não. yeshiva depois? 24 mil? Não sei. Isso aí. Mas ele montou outra yeshiva depois, não? Rabi Akiva? É. Ah, você está falando do Rabi Akiva? Você Rabi Akiva. Continuou estudando, continuou lecionando. Agora não consta que ele tinha de novo mais Então, 24 mil. esses 5 alunos propagaram Sim, toda sim, a- sim, Mas mas é. perto no fim. Estamos falando no fim desse templo, pessoal. O templo já tinha sido destruído, os romanos estavam tomando conta. Jerusalém ia ser entendeu? Que já tinha sido destruída, foi um negócio meio complicado. Ele foi perseguido, era proibido estudar a Torá pelos romanos. Lá daqui vai escondido, começou a estudar, entendeu? Foi arrancado a pele dele, até que ele falou o Shema, ele morreu de uma maneira trágica, com 120 anos. Foi um negócio terrível, assim, a situação foi Final difícil. dele, né? É, final dele. Por isso o Rabi Shimon Bar Yochai, ele foi perseguido, que tem uma passagem lá no próprio Talmud, na página 33, da Gemara conta o Shabbat. A Gemara conta que Rabi Yehuda, Rabi Yossi e Rabi Shimon Bar Yochai, eles estavam os três conversando entre si. Estavam conversando, que eles estavam falando. Vem o Rabi Yehuda e falou o seguinte: quão bons são os romanos. Veja que eles abriram grandes mercados aqui em Israel, mercados. Eles criaram pontes. Tá certo? E, qual foi a terceira que ele falou? Mercado, ponte, não achou aqui? Vou me lembrar já. Bom, enfim, eles trouxeram para nós né, bastante coisa boa, etc. Progresso. Rabi Yossi ficou calado. E Rabi Shimon Bar Yochai falou: o quê? Você está falando bem dos romanos? Imagina, o mestre dele tinha sido morto pelos romanos. E ele chegou e falou: você está falando bem dos romanos, está falando tudo que eles fazem, é tudo para eles. Eles fizeram um mercado para eles cobrarem de nós impostos. Eles fizeram as passagens para poder vir nos atacar e não sei o que mais. E assim, bom. Então, tinha um cara que estava lá que escutou essa história de Yehuda Ben Gerim. Ele escutou esse papo e ele foi lá e delatou para o governo. Quando ele delatou para o governo, então aí fizeram de Rabi Yehuda nascer. Rabi Yehuda virou o líder daí, porque ele falou bem dos romanos. Então Roma deu para ele: você vai ser um nascer, você vai ser o líder do povo judeu. Rabi Yossi mandaram ele para Tzipuri, mandaram ele para a cidade natal dele, quer dizer, você vai ser expulso daqui como castigo, que você ficou calado e você não falou nada. E para Rabi Shimon Bar Yochai, sentença de morte, wanted. Estavam procurando ele, levou a morte, por isso que ele teve que fugir. Ele fugiu para a caverna por conta dessa história. Assim começou a história. A história começou assim, que ele falou mal dos romanos. Mas tudo bem, isso aqui é uma passagem lá na Gemara, porque tem a ver com Lag BaOmer, a gente estava falando isso. 40 é transição, isso que a gente está falando. 40 é transição e vamos continuar aqui então no nosso livro. Então, para você chegar no ápice, a gente falou total, então isso vem 10 vezes o 40, que é o total 400, que isso vai te levar à recompensa de todas as recompensas, a transição de todas as transições, que é o mundo vindouro, que é o mundo das almas. Escreve o Rabbeinu Bachya. É um grande comentarista da Torá, eu não quero entrar. Dá esse suspiro que alguma coisa tem. Vamos continuar, depois a gente volta. Vamos continuar. Ele persegue o programinho ali. Ele escreve Rabbeinu Bachya, ele escreve o seguinte: Ra'ayin. Olha só que interessante que ele traz. O que quer dizer Ra'ayin? Ra'ayin é o cara que tem olho ruim. Ra Ra é ruim. Ra. é ruim. Ayin, olho. Olho. Certo? Quanto é Ra? Reish é 200. Ain, 70.
aqui 70, aqui 10, aqui 50. Quem é bom? 340, 350, 400. Muito fácil. Essa foi fácil, né? Ra'ain, tradução literal é olho ruim. O que quer dizer olho ruim? A gente vai interpretar agora. Então, Rabbeinu Bach ele escreve o seguinte: uma pessoa olho ruim dá 400. O que ele explica? Ele explica o seguinte: tem um versículo no Mishlei, no Provérbios, agora Provérbios. No Provérbios do rei Salomão, tem um versículo, deixa eu ver no capítulo 21, deixa eu só ver aqui. Não, 23, 6. Capítulo 23, 6, versículo 6. Provérbios do rei Salomão, está escrito o seguinte: Al tilham et lechem ra'ayin ve'al tit'av lemat'amotav. O que isso quer dizer? Significa o seguinte: não coma do pão de um homem de mal olhado, invejoso, e não deseje as suas delícias. Ok? Rei Salomão sabe o que fala. Ele diz assim, de novo: não coma do pão de um homem de mal olhado. Uma pessoa invejosa, se te convida para comer, cai fora. Cai fora. Essa comida que uma pessoa que te inveja está envenenada. Os comentaristas falam, é um veneno. Ele não tem bom gosto quando ele está te convidando. Se ele não está te convidando de coração, ele só está falando, não gosta de você, está te convidando. E o rei Salomão fala: não coma de alguém que não gosta de você, que te ofereceu. Às vezes um cara que briga com você, você fala: você está servido? Muito obrigado, fica para você. Diz o rei Salomão: não coma de um homem de mal olhado, de um invejoso. E ele continua dizendo no versículo: e não deseje as delícias que ele tem. Ele tem uma delícia, ele tem uma coisa gostosa, não deseja nada que é dele. A pessoa invejosa não deseja nada. Um bom conselho. E Salomão sabe o que está falando, né? Por quê? Porque uma pessoa que tem mal olhado, ele destrói tudo. E esse é o 400 negativo. Lembra que a gente tem 400 positivo? O 400 positivo é o quê? Tachles, o final de tudo. Ou 400 negativo, the end. É o fim. É o fim. Cara, é o fim. Não vai atrás do invejoso, porque aí é o que? É o fim. Tachles, aí vai acabar com tudo. Esse é o poder do 400, que é o objetivo, que ele acaba tudo. Ele acaba tudo de trás do quê? Aqui já, hippie. Acabou. Rest in peace. Tá bom, aqui morreu, aqui já. Fim. The end. Então, 400 do lado negativo é isso. Né? Como também a gente conhece, uma vez que essa letra Taf é uma letra que é tanto da vida como a letra da morte. A letra Taf, a letra 400 que está descrita na lousa, é a letra da vida e a letra da morte. Quando a gente vê que a letra da vida é a letra da morte, é muito bonito isso. Quando você deseja, e é muito comum isso, quando a gente escreve sobre, por exemplo, vou escrever o nome de uma senhora, de uma mulher, né? Então, Shoshan. Então a gente escreve Tirhe. Depois a gente fala Tirhe, quer dizer Tirhe, que viva. A palavra Taf, se eu vou escrever que viva, aí você fala assim, ó, Tirhe, que viva. Certo? Tirhe. É assim que se escreve. Tirhe. Ou, simplesmente, depois do nome da pessoa, você escreve assim, ó. Tirhe. Com apóstrofo. Tirhe. E assim vem escrito nas ketubot, quando a gente escreve o nome da noiva, a gente escreve logo depois o nome da noiva. Então a gente escreve, a gente não escreve Tirhe, a gente escreve Tirhe para ela caso o pai não esteja vivo, porque sobre o pai, porque a gente escreve sempre o nome na ketubá, a gente escreve o nome do noivo e da noiva, filho do pai. Esse é o costume que a gente escreve na ketubá. Então, quando os dois vivem, por exemplo, a noiva e o pai vivem, então a gente escreve fulana, filho de ciclano, que vivam, sheirrio. Então a gente escreve assim, sheirrio, que vivam, sheirrio.
assim que se escreve em hebraico, Sheyiryu, que vivam. Ou simplesmente Shin Yud apóstrofo, ou Shin Yud Het apóstrofo, cada um. Então isso significa Sheyiryu, que vivam. Mas se o pai não vive, então você vai escrever o nome dela, Tirye para feminino, que ela viva, tá? Ben fulano, alava shalom. Alava shalom significa que descansa em paz, etc. Que se escreve assim, Ain Hei. Quando a gente escreve as letras Ain e Hei, em hebraico, pós-nome, significa alguém que já faleceu. Você tem duas maneiras de escrever, ou Ain Hei, ou Zichrono Libracha, Zal, famoso Zal. Daí vem o nome Arizal. Zal não era o sobrenome do Ari. Não era Arizal. Entendeu? Zal significa Zichrono Libracha, de abençoar a memória. Quando você menciona... Oi? Luria Ashkenazi. Ashkenazi. O nome dele é Rabi Yitzhak Luria Ashkenazi. O nome dele era Ashkenazi. Olha. Rabi Yitzhak Luria Ashkenazi. Então aqui você tem a Zal, Lava também era Zal. Ele também era Zal também. Também não pense Era que seu Shlita parente. não é o nome do Rebbe. Shlita também é um acrônimo. Shlita é Sheyirye Leorech Yamim Tovim Amen. As iniciais da Shlita. Qualquer Rebbe é Shlita. Qualquer rabino a gente deseja, que está vivo, né? A gente deseja que viva para longos anos, amém. Então depois que você fala o nome de um grande personagem, você fala, o fulano Shlita. Então não entendam que Shlita não é sobrenome. É um acrônimo, que viva para longos anos, amém. Esse Tirye não tem nada a ver com a resposta quando você fala em Shekoyah. Baruch Tirye. Baruch Tirye. Aí É isso? Baruch Tirye, sejas. Tirye, você pode ser até assim, Tirye, assim, ou você tem com rei. Se você coloca o rei aqui, é Tirye, sejas. Sejas abençoados. E Tirye é viva. E o noivo não tem? Oi? O noivo não tem? O noivo também. Aqui só... Sheyirye ou Não, Sheyiryu? no Ketubá é a noiva com... Não, primeiro que vem é Então, mas no final o coloca alguma noivo coisa? que está consagrando a noiva. Hã? Mas você coloca algum... Sim, se está vivo os dois, então você escreve o nome do cara. Abraham, Yitzhak ben Abraham Sheyiryu, que vivam. Se está morto o pai, então você fala Abraham Sheyiryu ben Yitzhak alav shalom. Aí a gente acrescenta a mishpacha da família tal. Não é todo mundo que coloca família, não é obrigado a colocar família na Ketubá, mas hoje em dia, em cidades grandes, se você vai colocar um nome, no Shtetl, que todo mundo se conhecia, sabe, Yankel, filho do Yitzhak, enquanto já tem 2, 3, você sabe que é o cara que casou. Hoje em dia, que você tem Abraham, você tem tantos, a gente coloca o nome da família também, para a gente saber de quem se trata. Você vai uma Ketubá, eu já sei, olha, estou vendo pela família, porque senão fica difícil. Mas não que seja uma obrigação. É uma coisa, os testemunhos, quando firmam, eu tenho o costume de assinar com um sobrenome. Tem pessoas que não assinam com sobrenome. O Rav Moshe Feinstein fala para assinar com sobrenome. O Rav Moshe Feinstein era um grande posek, ele era um grande legislador que viveu nos Estados Unidos nos anos 70. Ele era um grande. Ele era um rabat, mas era um posek, acho que nazi gigante. Ele era chegado ao Rebbe também, eles se encontraram, etc. Mas ele era um grande homem, escreveu um livro chamado Igrot Moshe, Cartas de Moshe, que é um livro de perguntas e respostas mais modernas que você pode imaginar. Dos anos 70, todas elas, se você quiser, tudo que você pode encontrar, você encontra lá. Tudo, realmente perguntas clássicas da Allahá. Um Cohen que é casado com uma judia, se ele pode ter alguma honra para poder abrir a Torá, não sei o que mais, etc. Então, ele responde isso sobre reformista, sobre Shabbat, sobre luz, eletricidade, o que você pode imaginar. Uma pessoa muito grande. Ele era da opinião que deve sim se escrever o sobrenome nos testemunhos, porque testemunho também, se você pega o sobrenome, você sabe quem escreveu. Se você pega só Daniel Ben Yaakov, qual Daniel Ben Yaakov? Não sei quem é. Daniel Ben Yaakov, Alav Shalom. Se eu escrever Daniel Ben Yaakov, Alav Shalom, Ashkenazi. Pô, esse aqui é o Daniel Ashkenazi. Então o Ashkenazi mostra quem é o Daniel. Eu já sei quem é. Então isso tem dá uma certa credibilidade lá então, por isso Da rastreabilidade, né? rastreabilidade. Boa, né? E eu costumo assim fazer. Quando eu faço casamentos também, quer dizer, é raro, eu faço mais divórcio. Mas Porque se vocês forem olhar hoje em dia as Ketubá, isso é importante para análise de uma Ketubá, a rastreabilidade, né? Sim. Então, eu acho importante escrever tudo. Então, isso aqui é detalhe. Voltamos para cá. Essa é a letra da vida e a letra da morte. Por que a letra da vida e a letra da morte?
O Taf, você tem o lado positivo e você tem o lado negativo. O lado positivo, Tirye, que viva. Que viva. Tirye em hebraico significa que viva, né? A gente quer dizer, que viva. Tá certo? Como é que fala que morra? Tamut. Tamut também começa com Taf. Só que é assim que se escreve, Tamut. Tamut. Tamut é que morra. Que morra. A gente tudo começa com Taf. Que viva ou que morra. Entendeu? E aí vai depender do lado positivo ou lado negativo. Por isso que ele fala que a letra Taf é a letra da vida e a letra da morte. Porque por um lado pode ser o objetivo de todo objetivo da vida, que vai te levar para a vida eterna, que é o mundo do paraíso, ou pode ser que de acordo com os teus atos, o objetivo que você levou e o fim de todos os teus atos te levam à morte, que você vai se perder por completo, que não vai ter salvação nenhuma. É a ideia da morte. É o fim. É o fim. Mas também tem 400 na Torá. É? Aparece várias vezes o 400 na Torá. 400? Sim. Aonde? Você fala várias, então fala algumas. Abraão Avinu quando comprou... 400 shekel Sim. kesef volver la socher. 400. 400 moedas, tá certo? Que tem entre eu e você, o R e o R. 200 mais 200. 200, é. 400 tá, tem outro lugar? 400? Jacob Avinu com Esaú mandou 400 homens. Está escrito também sobre Abraão Avinu que teu povo vai trabalhar 400 anos. Isso. 400 anos 10 de escravos no Egito. Mas não foi. Tabá Meotchanat, esse Tabá Meotchanat. Fez uma economia aí, deu um desconto de 190. Tem gente que fala, tem gente, só para você saber, Descanta. tem gente que fala, quando você fala 400, é uma terminologia que você fala, para longo tempo. Então 400 anos quer dizer, significa muito, até o fim. Entendeu? Você vai trabalhar bastante. Então é o número de bastante, quando você fala 400. Eu vi uma explicação assim. Lá da 400, tanto é que eles não trabalharam 400 anos, eles trabalharam apenas 210 anos no Egito. Aí Deus falou que eles iam trabalhar 400 anos. Sim, o que ele quis dizer 400 anos é até um fim de um estágio, de um grande estágio. Porque depois desse estágio de 400 anos, que não foram 400, foram 210, o que veio? Surgiu o povo judeu. O povo judeu, com a saída do Egito, começou um novo estágio completamente. Né? Foi 2 vezes 40 do Moisés, mudança de estágio também. Mudança de estágio? 80 anos, Sim, ele saiu do Egito. 80, mas exatamente. O Xarabeno também. 40, 40, 40, né? Vamos só terminar aqui. Subiu no monte 40 dias 3 vezes. Oi? Subiu no monte 40 dias 3 vezes. Sim. Sim. Eu vi uma explicação. Não, chega. Vai. Vamos continuar, terminar o parágrafo. No Talmud, no Talmud está explicado que na hora da desgraça, assim o Talmud fala, na hora da desgraça, a letra do sinal da vida, que é dada por um tzadik, que está ligado com a vida, é a letra Taf, que começa com a letra Tirre. É difícil de entender, o Talmud ele explica o seguinte, que na hora de uma desgraça, em um decreto, o sinal, a letra, sinal de vida, que é projetada nos Metzach significa na testa do tzadik, para ver se está ligado com a vida ou não, é a letra Taf, que começa com a palavra Tirre, que é viver. Porque o propósito da vida é o caminho, é a pessoa seguir os caminhos de Hashem. E o tzadik, que ele segue esse caminho, o tzadik que segue o caminho, ele vive de verdade. Enquanto os perversos, eles são chamados de meitim, são chamados de mortes, porque toda a vida dele leva para o Taf, o outro 400, que é o lado oposto da vida. E nós vamos ficar por aqui hoje, que a gente vai usar essa sala para uma reunião daqui a pouquinho, pessoal. Gitenach. A Gitevó. Ia contar uma história rápida aqui.